Boa noite, Japão. Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal do Brasil. Desculpe aqui, errei para falar. Iniciamos hoje mais uma transmissão do Marui Table do mês de janeiro, iniciando 2021, como a primeira live do ano, gente. Olha só que privilégio. E hoje temos um convidado que daqui a pouco eu vou falar para vocês o nome dele e o tema, apesar que vocês já devem ter visto a propaganda. Mas antes, vou convidar aqui o Dr. Pianaro para dar um bom dia, uma palavrinha para vocês. Bom dia, professor. Bom dia, brasileiros. Boa tarde, europeus que estão nos acompanhando aí. Volta e meia aparece um aí. E boa noite, Japão. Hoje é um privilégio estarmos iniciando mais um ano com o nosso projeto do Marui. Já deixou de ser projeto, né? Deixou de ser agora é um programa, né? Que começou lá em outubro de 2017, então não é uma live que apareceu por ocasião da pandemia, né? Uma coisa que já vinha acontecendo há bastante tempo. Inclusive, teve gente que na pandemia nos copiou bastante, não sei se não vem ao caso, né? O que é bom, precisa ser copiado mesmo. Então, eu dou as boas-vindas a 2021. Fechamos o ano passado de forma brilhante com o Aldo Novak. Tivemos no ano passado a escolha da melhor palestra até então, né, que foi da Aline Dota, que teve uma transmissão especial. E a todos os outros que colaboraram conosco, cedendo seu tempo aí para transmitir um pouco de conhecimento, de informação. Eu agradeço imensamente, né? É um evento internacional, nós já fizemos transmissão do Brasil, já fizemos transmissão dos Estados Unidos, do Japão, já tivemos japoneses, já tivemos portugueses, já tivemos americanos, né, conversando conosco. E hoje nós temos o privilégio de iniciar 2021 com uma pessoa fantástica, que eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele junto à Florida Christian University, no seu trabalho. Ele vai apresentar logo depois o conteúdo disso, a essência disso, e que brilhantemente alcançou a nota máxima com louvor na sua defesa de mestrado. Então, para nós, um privilégio, é um agradecimento especial ao Sandro por disponibilizar esse tempo também. Eu queria dar as boas-vindas. Como eu não faço as apresentações de currículo, eu acho que as pessoas, às vezes, se sentem meio incomodadas com o currículo, eu gostaria que o Sandro entrasse, se apresentasse e começasse a falar do seu tema. E a primeira informação que eu queria que ele passasse é o porquê do interesse desse tema. Tá bom, Sandro? Seja bem-vindo aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Bom dia, pessoal que me convidou, obrigado. Eu adoro estar nesses momentos, dividindo conhecimento, né? Compartilhando o que eu venho buscando. E, bom, o professor perguntou o meu interesse. Por que eu me interessei em estudar a face? Porque a face, ela é o maior sinalizador da nossa espécie. Então, todas as emoções podem ser lidas nelas, porque são expressadas nela, né? E a face, ela nos chama atenção. Em qualquer civilização, a gente primeiro vai olhar para a face. Então, tem áreas que nós observamos mais, como boca, temos preferências, e essas preferências são preferências neurais. Elas estão carregadas, né, no nosso hardware, que transmite isso em sinalização, né? Daí já é o nosso software. Mas, enfim, o meu interesse maior veio porque eu sofri de uma patologia, e é algo que existe em mim ainda. Depois a Patrícia vai me dar uma ajudada aqui com os nossos slides, né? Como eu não tenho controle daqui, a Patrícia aqui vai estar gerenciando, né, a troca de slides, porque é interessante mostrar para todo mundo, para a gente sair um pouquinho do campo da imaginação para enxergar um pouquinho assim, na ciência e visualizar algumas coisas que a gente vai conversar. Fica mais fácil assim. A ilustração sempre vale muito mais, né? Imagem, vídeo. E essa patologia, ela acometeu o sétimo nervo craniano, que fica nas profundezas do cérebro, em cima do tronco encefálico. E esse nervo facial, ele ficou perturbado
com uma artéria que, talvez por infelicidade, ou talvez porque o vírus da herpes zoster comeu a melina, que é uma fita isolante, né? A bainha do nervo. E eu tinha espasmos no rosto, eu era cometido em torno de 90 a 100 vezes de crises por dia. Então eu tinha dores no rosto, dor profunda no olho esquerdo, me puxava a boca, puxava o nariz, fechava o meu olho. E eu sofri 7 anos com essa patologia, trabalhando no ambiente de vendas, né? Eu venho da área de engenharia, trabalhei na indústria, trabalhei 14 anos, morei fora, morei em Barcelona, morei na Argentina. E depois a minha vida me levou para um outro caminho que eu me dava muito bem com comunicação. E eu tive esse problema. E esse problema, ele afetou demais, assim, inclusive a parte afetiva, né? Por quê? Porque profissional afetiva, porque as pessoas viam eu tendo as minhas crises e elas não se aproximavam de mim. E tinham o quê? Sentimentos que eu não queria que elas tivessem de mim. Ou seja, a minha face sinalizava algo de pena, de comoção. E isso não tem nada a ver com a minha natureza, com o meu ser. Eu sou um cara que sempre fui seguro, me relacionava bem, conversava bem, mas eu não tinha os controles das movimentações da minha face, então eu sinalizava outras coisas. Aí a gente já começa um tema, porque a nossa face, ela pode ser super atrativa na dimensão de beleza, de simpatia, assim como ela pode ser atrativa por curiosidade. E aí nós usamos ela também como uma ferramenta dinâmica. E ela é uma ferramenta dinâmica. Eu estou falando com vocês aqui e eu estou me expressando o tempo todo. Tem momentos que eu tenho atenção maior, levanto as minhas sobrancelhas, né? Eu tenho alguns sorrisos ao longo da minha conversa, e isso traz engajamento, traz aproximação. Então, nós vamos entrar também um pouquinho aqui na psicologia, que nós vamos falar, podemos entrar naquela parte de aproximação e distanciamento. Então, tem pessoas que a gente olha uma vez só e tem vontade de se aproximar. E a gente olha para o pé dela, a gente olha para o queixo dela, pode ser, mas para o pé não. Nós olhamos para a face dessa pessoa. E a face, como uma ferramenta dinâmica, ela está expressando emoções. E essas emoções que a gente expressa ao longo de uma conversa, a gente está chamando atenção para ela. Imagina esse conhecimento sendo aplicado na área de vendas. Então, eu, com essa dificuldade toda, comecei a estudar a face. E foram 7 anos estudando o meu problema, que eu tinha que resolver. Então, até hoje, eu tenho reflexos disso, porque eu tomo remédio para dormir. Né? Porque como era o tempo todo sofrendo aquele ruído no ouvido, porque essa área toda do lado esquerdo ela estava acometida, eu comecei a estudar os músculos da face, qual o problema que eu tinha, até me acertar com um cirurgião. Em 2018, eu faço uma cirurgia e eu fico bom durante 1 ano e meio. Em fevereiro de 2020, eu estava numa palestra em que o professor Pianaro estava também, né, que foi um seminário de neurobusiness aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil, e lá eu começo a sofrer de novo dos espasmos, porque o espaçador que colocaram para separar essa artéria que comanda os músculos da face, ele tinha saído do lugar. E eu entro em isolamento por causa da pandemia, sofrendo isso tudo novamente, aí o bloco cirúrgico fechou e tudo mais, e eu volto com esse problema aqui. Em 13 de outubro de 2020, eu faço uma nova cirurgia, que graças a Deus, até o momento, eu tenho que dizer até o momento, né, porque aquela coisa de gato escaldado, né, tá tudo muito bem, graças a Deus. Patrícia, pode colocar um slide aí, por favor? Em módulo de apresentação. Nós estamos falando aqui de linguagem não verbal, body language, mas focado profundamente na face, nos sinais da face. Então, ao longo dessa conversa, nós vamos desmistificar algumas coisas. Eu vou ser um pouco duro com algumas pseudociências, porque eu venho estudando muito a área. A minha tese de mestrado foi focada totalmente na face, e eu trago no final desse nosso encontro,
uma forma de medir o quanto os nossos julgamentos são influenciados por um rosto modificado. E eu também foco, como eu tenho que ter uma amostra para não perder, né, o objetivo, que é mostrar um certo público, o rosto feminino em questão. Mas isso serve para os homens também, porque nós somos o tempo todo afetados pelo que nós enxergamos. Patrícia? Eu vou ter que chamar a Patrícia ao longo do tempo para ela poder fazer a troca dos slides. Senhores, estão vendo aqui um cérebro. E tem como aumentar, Patrícia, tem como aumentar esse slide? Para ele aparecer sozinho? Não, ele sempre fica conosco, né? Aham. Em modo de apresentação. Consegui aqui, coloquei. Coloque em modo de apresentação, por favor. Sim, só um minutinho. E depois eu vou dizendo o teu nome e a gente vai trocando. Entrou? Não entrou. Aí. Pronto. Pode ir. Aham. Para ilustrar melhor, o problema que eu tinha exatamente na ponta do bastão, essa imagem foi tirada de um curso de neuroanatomia, tá? Então, esse aqui é um cérebro real. Esse nervo craniano, ele é o responsável, na pontinha do bastão, por todos os movimentos da nossa face. Então, eu tenho uma artéria bem pequenininha que tem em algum lugar que ela não podia, de forma alguma, perder irrigação, porque eu ia perder algum movimento em alguma parte do corpo, tá? Então, para vocês enxergarem o quanto isso é neurociência, todas as nossas expressões da face, elas estão relacionadas a áreas do cérebro. Então, nesse caso aqui, é a área motora, tá? Então, se eu tinha aqui, se em algum momento essa artéria disparava, de acordo com as pulsações, disparava um sinal elétrico, eu perdi os movimentos do rosto, ok? Então, eu tive que estudar essa parte para discutir com os neurocirurgiões, até levou 4 anos para eu ser operado. Patrícia? Pessoal, existe um termo científico chamado pareidolia, que nós enxergamos rostos em coisas inanimadas. Como vocês podem ver aqui, a base científica está abaixo, se alguém tiver interesse em estudar sobre isso. Nós enxergamos em nuvens, desde criança, não tem idade para isso, a gente enxerga a face em todos os lugares. Por quê? Porque tem áreas no nosso cérebro que elas estão lá para isso, para identificar face, identificar, nós temos alguém aqui da nossa espécie, realmente isso aqui é uma face, de que forma eu vou agir com essa face. E isso é tribal. Então, desde a época em que a civilização era dividida em tribos, e depois essas tribos foram sendo separadas, e nós que temos os olhos mais puxados, a gente tem um termo científico que explica isso, que o conceito dele, numa tradução do português, é bem assim, leiga, quer dizer média, mas é awareness, ela diz que um rosto que ele vai tendo a sua genética, né? O seu genótipo, de acordo com o seu fenótipo, que quer dizer o que? A expressão daquele rosto, a forma como aquele rosto é dentro de uma comunidade, ele vai sendo mais atrativo e as pessoas vão se reproduzindo, né? De acordo ao longo da nossa existência. Então, um rosto do povo árabe é diferente do povo japonês, que é diferente do povo da Holanda, que é diferente do povo do Peru, que é diferente do povo do Brasil, que é diferente do povo da Dinamarca e assim por diante. Então, o que acontece ali? Ali um genótipo, né, os genes,
né, que transmitiram um fenótipo para aquele rosto, ele se deu bem naquela região e ele tem aquelas formas naquela região. E tem uma atratividade maior para aquelas pessoas que estão lá. Então, o povo japonês se curte muito mais do que eles com o pessoal, por exemplo, da Colômbia, digamos assim. Certo? Então, aqueles mecanismos neurais que têm de atratividade para manter aquela forma que se deu muito bem ao longo da espécie para ter aquelas formas faciais, ela tem alguns mecanismos que até é explicado pela pareidolia, que é essa sensação que nós enxergamos rostos em tudo, pela importância que nós temos de olharmos faces. E por que não estudarmos faces para cada vez entender mais isso e transformar isso em inteligência? Patrícia, troca para nós, por favor. Pode clicar 3 vezes aqui. De novo, pode clicar mais uma vez. Falando de inteligência facial. Muito do que nós estamos fazendo com o nosso rosto, imagine quem trabalha com vendas, negociação, trabalha com liderança, se a gente está articulando bem o que nós temos que trabalhar em nosso display, que é o nosso rosto. Né? Vocês não sabem, vocês não imaginam o quanto um sorriso contido tem de importância nas nossas comunicações. Né? A pessoa, se vocês estão enxergando aqui um sorriso verdadeiro. E um sorriso verdadeiro tem como medir? Tem. Existem instrumentos e existe um neurocientífico que é chamado FACS, Facial Action Code System, Sistema de Codificação das Ações da Face, que foi criado por Paul Ekman. E ele é capaz de pegar os músculos da face e medir a dinâmica quando eles se encontram e dizer que essa expressão é uma expressão fidedigna de uma emoção. Então, nós temos emoções que são básicas. Por exemplo, aqui, alegria. Esse trabalho, quando foi feito, nós ficamos 9 horas juntos. Essa menina é uma menina que ela trabalha com maquiagem. Ela foi convidada para fazer parte dessa pesquisa. Só que essa foto, essa tomada, foi tirada num momento em que ela estava fora da pesquisa. Ou seja, nós pegamos um momento assim em que ela estava sorrindo verdadeiramente, que é um sorriso verdadeiro. E a gente vai mostrar como pode ser codificado. Então, o que eu fiz? Eu pedi para um artista para que pintasse os músculos faciais. Ele ficou durante um tempo, porque ele é um artista plástico, estudando os músculos da face e transmitiu no rosto dela para que vocês pudessem enxergar com profundidade um lado, né, onde está coberto pela pele e um lado onde, quando ela sorri, vocês podem ver nos olhos dela, ela é bem simétrica, mas a arte dele trouxe profundidade. Se olharem na bochecha, ela foi tão bem feita que parece que a bochecha está profunda, porque tem partes da bochecha que não tem músculos. Principalmente onde vocês estão enxergando as partes brancas, não tem músculos. Nós vimos o nervo responsável por tudo. E aqui a face onde tem vários músculos. Então, na testa, onde vocês me olham aqui, ó, bem no meio, onde nós mostramos raiva e às vezes nojo, né, é o procerus, por exemplo. E do lado, em cima da sobrancelha, é o corrugador da face. Todos esses dois juntos, eles transformam nossa testa em rugada ou não. Que quando a gente faz cara de nojo, e essa é uma das piores emoções, e a gente tem que cuidar muito, porque o nojo, ou o asco, ou ainda tem um outro nome interessante, a aversão, cientificamente é usado como aversão, ele é uma emoção terrível quando a gente enxerga nas pessoas. Eu estou pulando um pouco aqui, porque nós não vamos ter tempo de falar tudo isso. É muita coisa para falar, né? O maior sinalizador está no rosto. Imagina o que a gente tem para aprender sobre ele. Então, por que ele é um dos piores? Porque quando a gente tem raiva de alguém, nós podemos nos apaixonar por essa pessoa. Olha só. E a raiva, na intensidade dela, ela pode chegar ao ódio. E o ódio é aquilo, por exemplo, que o Estado Islâmico ensina. Né?
até para crianças, para ter ódio daquelas pessoas que eles lutam contra a ideologia deles. Eu não estou falando do que é certo e que é errado, que não, mas o ódio movimenta, e o ódio está dentro da emoção de raiva. Mas uma pessoa com muita raiva pode se apaixonar por alguém, mas uma pessoa que tem asco por alguém, nojo por alguém, aversão por uma pessoa, ela nunca vai se apaixonar por essa pessoa. Para ver como são emoções bem diferentes. E elas, às vezes, até são parecidas no rosto, mas quando a gente aprende a estudá-las, sabe identificar. E numa negociação, por exemplo, numa venda, numa sedução, é interessante a gente enxergar, porque a aversão ela está relacionada ao nojo, e o nojo está relacionado às nossas bases de sobrevivência. Então, quando se comia algo que tinha um gosto estranho, ou que poderia fazer mal para a nossa vida, nós fazemos essa expressão desde criança, que é o nojo. Chupar um limão faz aquele sinal assim de nojo, não faz? Quem consegue, né? É o sinal que nós fazemos com uma pessoa que nos transmite distanciamento, que a gente não gosta, que não se dá bem no trabalho, por exemplo. E raiva a gente pode ter em algum momento, e um episódio de raiva que pode ser super alto e ir para a fúria. Mas ela tende a se estabilizar, diferente de ter nojo de alguém. E aqui nós enxergamos um sorriso verdadeiro, porque sorrisos podem ser falsos. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque não tem como nós falarmos de expressões faciais, de atratividade facial e dos julgamentos que nós fazemos sem falar um pouco de expressões faciais. Que nós não temos tempo de falar sobre muito dela aqui, porque é muito para se aprender. Nós temos o rosto está com 103 codificações. Podemos codificar 103 movimentos nele, que vão ser lidos como expressões. Ninguém é capaz de dizer assim hoje, né, o que a pessoa está pensando, mas a gente é capaz de ver se tem congruência ou incongruência no que a pessoa está falando. Se ela deveria estar se sentindo bem no momento e está mostrando um estresse enorme, por exemplo, ou está mostrando deveria estar feliz e está mostrando tristeza, ou vice-versa. Patrícia, passa, por favor. Então, o que a face diz, pode clicar 3 vezes aí, o que a face diz, o que dela a gente se lê, né? Pode não ser o que a gente é. Então, tem pessoas que, às vezes, infelizmente, pegam vícios expressionais, de fazer cara de nojo o tempo todo, né? De tristeza, de dor. E isso a gente tem que eliminar da gente, porque a gente está transmitindo essas emoções quando está falando com alguém. Eu não estou falando de estar sorrindo o tempo todo. Não, não é isso. Mas conhecer as expressões e saber o que está sendo expressado para os outros. E mandando sinais errados. Vamos lá, Patrícia. Vamos fazer um testezinho aqui, pessoal. Vocês têm 4 sinais de uma codificação de alegria que eu acabei de mostrar, uma alegria verdadeira, fidedigna, tá? Que ela não foi criada. A gente tirou uma foto dela no momento que ela estava realmente sorrindo, olhando para cima, alegre do trabalho feito. É possível codificar? Sim. Uma alegria tem uma codificação que é uma unidade de ação 6, mais a 7, mais a 8, às vezes a 12, mais a 25, mais a 47. O que é a U6? Eu quero que vocês enxerguem ali o movimento, olhem. Uma unidade 6, abaixo uma unidade 7, unidade 12 e 25. Deem uma olhada. Isso é um sorriso. E muitos estão dizendo, não, a U é a unidade de ação, tá? Action Unit. A U25 não é um sorriso? Que isso? A boca está até ao contrário. Não, porque um sorriso é a união desses movimentos. Então, quando vocês olham a U12, que é o zigomático maior trabalhando, que ele puxa a boca num movimento de meia lua para cima, porém, se for só isso, é um sorriso mentiroso, né? Aquele sorrisinho assim, sem vontade.
tem que abrir a boca também. Então, a união do AU12 com o AU25, que é a boca aberta, é um sorriso. Mostrou os dentes, certo? Mostra os dentes. Né? Sorriso verdadeiro. AU6, nós temos aqui o levantamento das bochechas. E a U7 é a tensão nas pálpebras. Então, um sorriso verdadeiro, nós enxergamos também aqui, ó, quando dá aqueles pezinhos de galinha, que as mulheres insistem em colocar botox, e atrapalha a leitura. É um sorriso verdadeiro. Quantos sorrisos falsos nós encontramos, principalmente no trabalho? Ah, você pode me perguntar, tá, mas os outros ali, né? Por exemplo, o 47 é uma midríase, que é a dilatação das pupilas. Quando a gente está alegre, a gente dilata elas, fica maior. E o 12 o 12 é o zigomático maior e o zigomático menor, um pouco trabalhando. E a U8 não está aqui, que é tensão nas têmporas, que dá uma tensão aqui, ó, quando a gente sorri com vontade. Se vocês sorriam com vontade, vão ver que dá uma tensão nas têmporas e dá para enxergar aqui, para fazer uma leitura de lado. Então, sorriso verdadeiro. Só para a gente ver, não. Para quando a gente sorri, a gente não fazer um sorriso falso. Também. Saber as unidades que se movimentam e sorrir para as pessoas sentirem que a gente está realmente sorrindo de forma genuína. Eu já ia trocar aqui o slide, por favor. Vamos fazer um teste. Agora vamos um pouquinho mais fundo aqui. Clica de novo, mais uma vez. Mais uma para aumentar mais. Mais uma. Pessoal, eu quero que vocês olhem aqui. Eu peguei só uma das unidades, que é a tensão nas pálpebras, tá? Que é a gente fecha os olhos um pouquinho quando sorri. Eu quero que vocês olhem aqui e eu quero que vocês peguem uma nuance que tem aqui nesse olhar. Dê uma olhada. Será que enxergaram alguma coisa? Se enxergaram, podem colocar aqui no nosso chat. Alguma coisa? Notaram alguma coisa? Vou ajudar vocês, então. Patrícia, clica de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. O que nós estamos vendo aqui é a verdadeira microexpressão facial. Então, tinha uma pegadinha no meio das quatro, que tem uma expressão escondida. E aí começa a técnica e o aprofundamento do estudo. Isso é uma microexpressão facial. Não tem nada a ver com o fechamento das pálpebras, um leve levantamento da sobrancelha. E isso quer dizer que tem muito provavelmente aqui, tem uma emoção escondida que ela foi emergida de surpresa. Talvez num diálogo a pessoa abre um sorriso de um trabalho feito, realizado, mas ela deixou escapar, e a microexpressão facial são emoções que escapam e são muito sutis e também muito rápidas. Aqui, provavelmente, se nós fôssemos codificar, ia ter uma surpresa de alguém que a gente pergunta algo e ela mostra um sorriso. Ah, sim, eu fiz, mas vem uma surpresa do tipo, ah, não, me pegaram. Ó, enxergaram? Bem rapidinho. É uma microexpressão facial, numa codificação aí de A a E, por exemplo, A, B, C, D, E, ela provavelmente é B. Ela é bem sutil, mas ela também dá para enxergar bem. Às vezes é só vestigial. Então, nós temos uma emoção escondida dentro de uma emoção de alegria aqui. Então, para vocês entenderem o que é uma microexpressão facial, é algo que vai fugir a nós, que o cérebro vai nos denunciar. Patrícia, por favor, passe. Trazendo 4 artigos científicos diferentes, não só em um. A alegria de julgamento mais rápido e de maior interpretação. Ou seja, nós, seres humanos, a gente identifica alegria e tem assertividade maior. Somos pouco enganados quando a gente enxerga, tá? São vários e vários testes em muitas pesquisas. Vocês têm aqui um embasamento dessa aqui, todas abaixo, tem o artigo científico de onde foi buscado. A única de valência positiva, quem diz isso é Paul Ekman, tá?
A única de valência positiva. Todas as outras emoções que nós temos básicas são negativas. Tristeza, ela afasta, né? O nojo afasta, a raiva afasta, certo? A de valência positiva, talvez pela evolução, é uma explicação que ele dá. Talvez pela evolução, porque se nós tivéssemos uma grande linha de emoções positivas, a gente não saía da nossa caverna. Algumas pessoas dizem que essa construção é errada porque a gente não vivia em cavernas, mas tudo bem. Ou talvez não saíssemos da savana. Então, a gente, o tempo todo, são poucos momentos que nós temos de realmente alegria. A raiva e a repulsa têm maior número de confusões e erros. Confusões, o que é? É quando nós olhamos raiva e repulsa no rosto das pessoas, geralmente a gente confunde os dois. Raiva com repulsa. Repulsa, né, e nojo é a mesma coisa, certo? Raiva e repulsa. Então a gente confunde bastante, ou erros entre eles. Olhar raiva e achar que é uma outra coisa. Mas, porém, confundida mesmo, medo e surpresa são as mais confundidas. Então, as pessoas, quando são perguntadas, dizem que a surpresa, como ela é algo que vem antes, às vezes até do medo, a gente acaba se acostumando a achar que as duas coisas são a mesma coisa. Então, medo e surpresa, para ver a quantidade de confusões, o como a gente não sabe fazer a leitura, até mesmo dos nossos filhos. Patrícia, por favor. Já temos 36 minutos. Vamos desmistificar algumas coisas. Pessoal, se tem alguém que faz esses estudos aqui, até ganha dinheiro com isso, eu vou ter que botar minha cara a tapa aqui, vou ter que emprestar minha face a tapa. Mas a ciência diz que isso é uma pseudociência. Psicomorfologia, vocês vão ver isso. Morfopsicologia, psicofisiognomia. Esses 3 nomes têm até livros publicados. Então, essa foto aqui é de uma senhora que dá essas aulas, custa 6, 7 mil reais, coloca 20 pessoas numa turma, são 2, 3 dias de aula, então dá uma grana imensa de alguma coisa que não existe. Leitura pelas formas da face para dizer como a pessoa pensa, ou qual é o comportamento dela, isso não é ciência. Não tem artigo nenhum científico, não tem pesquisa nenhuma, não tem base nenhuma de estudo, a não ser livros. Mas tem livros sobre isso? Sim, eu posso escrever um livro sobre isso. E dizer que fulano de tal funciona assim porque o rosto dele é assim, e não o contrário. Então, isso só gera preconceito, dizer que o rosto da pessoa tem uma testa grande e é mais inteligente. Que tem um formato oval e ela vai ser boa para trabalhar em equipe. Exatamente, é isso que estão dizendo nesses cursos. Isso não é ciência, pessoal. Fujam disso quando enxergarem um troço desse. Por favor, Patrícia. Até mesmo tem esse livro, e no livro diz... O livro começa assim, né? Morfopsicologia, e o livro diz o seguinte: o primeiro-ministro, isso aqui é de Portugal, José Sócrates, revela nas relações interpessoais uma certa inteligência emocional e uma certa ternura afetiva. A apresentadora Fátima Lopes revela, através da largura da estrutura do seu rosto, ser uma pessoa muito ativa. Olha só. Diz como a pessoa é e depois diz como é a estrutura do rosto. Aí, a partir dessa pessoa, quer transformar isso numa ciência e vende um negócio desse. Formato de rosto, imagina, como a gente falou, chineses têm um formato, coreanos têm um formato, japoneses têm um formato, peruanos têm um formato, colombianos têm um formato, holandeses, dinamarqueses têm formatos diferentes. E isso não faz com que o comportamento deles seja diferente. O que faz é o lugar onde eles vivem, as suas experiências, não é o formato do rosto. E o livro ainda diz o seguinte: uma ferramenta científica fundamental não é científica. Para conhecer as pessoas, o seu tipo de inteligência, olha só, o seu tipo de inteligência. Você já está falando aqui de performance, que pode ser cognitiva e pode ser física, de acordo com as múltiplas inteligências, né? O seu caráter, está falando de conduta da pessoa. E suas atitudes, olha só, está falando de comportamento. E aptidões por meio de observação do rosto. Isso é impossível, pessoal, isso é uma mentira. Tá? Então, como a gente estuda
nós temos que desmistificar essas coisas, tá bom? Vamos lá, Patrícia, por favor. Isso é uma verdade. Isso foi tirado de um site de geriatria e também a dermatologia. Então, o rosto da pessoa se transforma em quadrado ao longo da idade. Então, nós temos a parte dos músculos muito fortes aqui. Depois, a gente vai perdendo a sustentação, vai caindo a gordura, o nosso rosto vai ficando quadrado, que nem o meu, de acordo com a velhice. Isso vai mudar o meu comportamento? Não. Mudou a morfologia, de acordo com a idade. Agora, as nossas expressões são o camarim, né, no cérebro que transmite isso no palco. E isso é diferente. Pode mudar as linhas do nosso rosto para ser mais atrativo, por exemplo, e saber usar essa dinâmica quando se comunica para as pessoas olharem para a gente e ter vontade de nos ver. Agora, mudou linhas do rosto e mudou o comportamento, isso é uma mentira. Pode mudar, Patrícia, por favor? Isso só gera o quê? Preconceito, juízo de valor, preconceito sobre algo ou alguém. É um pré-julgamento. Então, isso gera preconceito. Então, tem pessoas de RH pagando cursos desses para olhar para a pessoa e dizer, não, ela tinha um rosto meio quadrado ou triangular, e essa pessoa ela vai querer chegar aqui e liderar demais. Que isso? Para que tem testes? Isso não é uma leitura. Agora, a leitura das expressões de isso é diferente, com base científica. Pode trocar? De novo. 3 vezes. Aí. Como eu disse, o cérebro são os camarins das nossas emoções. E a nossa face é o palco onde elas se transmitem. Nós, tentando escondê-las ou não, elas vão acabar fluindo. Porque o cérebro está mandando sinais o tempo todo. Ao longo do meu problema, eu tinha um problema em que o cérebro trabalhava sozinho. Eu tive que isolar uma artéria do rosto, porque ela encostava no meu sétimo nervo craniano e ele dava impulsos e eu mexia uma boca de um lado, o nariz, o olho. Então, ela mandava impulsos o tempo todo. Assim é o cérebro também. As emoções estão acontecendo lá e elas estão sendo configuradas. Esse termo é muito interessante. Configuradas na nossa face. Então, não é só para ler os outros. É para a gente saber se expressar bem, para ser atrativo aos outros. E mais, fazer com que se gerem julgamentos benéficos a nós. Pode passar, Patrícia. 9h43, olha só. Vamos um pouquinho assim para neurociência. Né? O professor Pianari disse, Sandro, não, por favor, então, não te aprofunda muito em termos técnicos, né? E eu fiz isso. Ontem eu fiz uma limpeza dos meus slides, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, para a gente ter uma grande noção de como o nosso cérebro já nasce, uma criança, um nenê, já está lá olhando para o rosto da mãe e identificando o que está acontecendo. Então, assim, eu até vou trazer uma pesquisa muito interessante para vocês de mães que olham sorrindo para o nenê e o nenê não chora. E mães que olham fazendo uma outra cara de valência negativa. E deu eco agora, hein? Valência negativa, ou seja, a criança olha, as crianças olham no colo e começam a chorar, mesmo com os olhinhos meio fechados. Por quê? Porque a gente tem áreas no cérebro que elas estão identificando isso desde. Aconteceu alguma coisa aqui, Patrícia, que está dando eco. Só um minuto. Acho melhor voltar para o slide de apresentação e desligar o teu microfone. Voltamos lá.
Vamos lá. Passamos pela microexpressão, explicamos mitos e verdades, que as emoções emergem, mesmo que a gente não queira, ninguém tem o controle, nem os psicopatas têm o controle total. Pode passar. Patrícia? Fica aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Essa é uma área que, em ressonância magnética, quando a gente olha para um rosto, ela liga. Lock. O que é liga? Tem uma quantidade maior de dinâmica lá, de sangue, de oxigênio. Então a ressonância magnética pega. Mas quando a gente olha para um objeto, ela também aciona. Então ela é numa área específica de processamento facial. Mas quando a gente olha para uma face, ela aciona. Ela é uma delas. Patrícia, próxima. O sulco temporal superior, facial, esse F é de facial, ele aciona quando a gente olha para a face. Então ele já é quase exclusivo. Quando a gente olha para o rosto, ele identifica que é um rosto e ele acende, diferente daquela outra área que é quando a gente olha para objetos. Vamos lá, Patrícia. A área occipital da face é uma outra área. A área occipital é a área que processa a nossa visão. Fica atrás, fica na nossa nuca. E tem uma areazinha pequenininha, que é essa ofa, que quando a gente olha, está olhando para uma face, ela fica totalmente acesa na ressonância magnética. De novo, Patrícia, mais um. E essa é a grande área que é muito estudada, que é a área fusiforme da face, que acredita-se que ela é especialmente só para o processamento de face. Então, nós trouxemos 4 áreas aqui, nós temos 4 áreas que quando a gente olha para um rosto, eles começam a processar. Então, uma identifica se é um rosto ou não, a outra diz sim, é um rosto, a outra diz quero me aproximar ou não quero, vou ter interesse ou não, atratividade, né, ou distanciamento, e a outra fica processando como que a gente vai agir. Ou seja, nosso mecanismo está preparado. E o quanto que a gente tem que trabalhar as faces. Quando a gente liga uma televisão e vai ver um noticiário, a face está lá presente. Né? Vai fazer um anúncio, trabalhar com marketing, vai colocar uma pessoa falando lá. E essas áreas todas estão sendo acionadas, porque a gente está olhando para uma face. E a face é o que nos prende. Por favor, Patrícia. Seguimos. Um pouquinho mais de neurociência aplicada. Acredita-se, não só acredita-se, como foi estudado, que tem um lado do nosso rosto que nós temos maiores escapamentos de emoções, que a gente procura mais veracidade. Então, aquela coisa do cérebro emocional e do cérebro racional, lado esquerdo e lado direito do cérebro, não existe. Isso é mito, mito comprovado, tá? Isso vem de outros estudos antigos, dos anos 80, que não tinha como comprovar isso. Então, um lado emocional do cérebro e o lado racional do cérebro não existe, certo? Porém, o cérebro, quando trabalha, ele tem áreas específicas em alguns lados, que trabalham mais ou menos. E há mais escapamentos provindos do lado direito do cérebro. Só que o lado direito do escapamento, o quê? De emoções que a gente não quer mostrar. O lado direito do cérebro, ele controla motoramente o lado esquerdo do rosto. Então, o lado esquerdo do rosto, que era exatamente o que eu tinha acometido, né? Que eu tenho esse problema que está ali controlado, graças a Deus. O lado esquerdo, a gente consegue enxergar mais veracidade. E a gente tem uma assimetria facial. E um lado do rosto, ou o outro lado do rosto, pode apresentar mais vestígios da emoção que a gente está tentando esconder. E isso precisava de um curso longo, mais extenso, né, presencial, para a gente poder se aprofundar nisso, entender esse negócio. O termo usado certo é quiracidade, tá? Científico, que faz com que a gente tenha uma assimetria para estudar a veracidade no rosto. E isso é ciência. Lado racional e emocional do cérebro é mito. Vamos destruindo alguns, já destruímos 2. Vamos lá, Patrícia, por favor.
Vamos trazer duas pessoas aqui que são ícones. Né? Pode clicar de novo, mais uma vez. A Nancy Etkoff é a maior autoridade em beleza do mundo. Então, inclusive, Harvard chama ela para dar palestras e ela é uma das pessoas mais bem pagas pelas grandes corporações de cosméticos. Né? Ela conhece face e conhece beleza, ela estuda. Desde os primórdios, quando os homens usavam para a guerra. Interessante que os homens usam maquiagem, agora começa a entrar em outro tema. Usavam maquiagem para espantar, para distanciar outras tribos. E a mulher usa maquiagem para atrair. Então, as mulheres têm uma ferramenta competitiva ao longo da história, elas vão passando de filho para filho e elas aprenderam a se maquiar. E elas usam isso e é uma indústria bilionária que mesmo quando há crises no mundo, existe um indicador que é chamado de lipstick, que quando há crises no mundo, as mulheres querem aumentar a autoestima delas e elas compram mais batom. Acreditam nisso? Mais cosméticos. Então, onde há crise, há um aumento da venda de batons, porque a gente começa a se olhar mais para dentro e quer aumentar nossa estima, melhorar os nossos relacionamentos, se achar mais bonita. E existem algumas dimensões que é interessante nós sabermos. A competência é uma dimensão. Então, Nancy Etkoff tem rostos que transmitem competência. E a competência é dividida em afabilidade, que é o que é? Nós olhamos um rosto e nós nos afeiçoamos por ele ser um rosto mais, talvez, simpático. Né? E o social, que é aquele rosto que não nos atrai, não tem atratividade, mas quem olha para ele, às vezes, mostra dominância, mostra que está dentro da competência, que as pessoas galgam cargos, principalmente nas empresas, os CEOs. Então, temos duas dimensões dentro da competência. E tem duas dimensões dentro da atratividade, conforme Paul Ekman, que é a simpatia, nós simpatizarmos com o rosto de uma pessoa, que pode estar beleza aqui dentro, mas beleza não quer dizer tudo, não quer dizer tudo, da atratividade, e um julgamento extremamente complexo, confiabilidade. Por quê? Porque o que nos traz confiança nos faz sermos até sócio daquela pessoa. Nós confiamos e nos casamos com uma pessoa. É um julgamento complexo, não faz questão de ser sentimento, é um julgamento. Então, temos aqui duas dimensões divididas em subgrupos, com os seus conceituadores abaixo. Por favor, Patrícia. Morfologia, o esqueleto não quer dizer nada, mas quando trazemos dinâmica, os músculos da face, sorrindo, não sorrindo, trazendo atratividade, e depois o que nos cobre. Então, somos formados de tudo isso, e temos que estudar isso aqui tudo para poder entender tanto do nosso maior sinalizador, que é o nosso rosto, quando a gente se comunica. Eu uso as minhas mãos aqui, isso faz bem, mas aqui está grande parte da nossa concentração. Patrícia, por favor. Lembra quando eu falei de um sorriso fidedigno? Olha aqui, ó. Clica de novo. Competência, atratividade. Acabamos de falar sobre isso. Será que essa pessoa transmite competência? Ela é uma blogueira. Aqui a gente consegue enxergar a U47. Lembram? Que é a dilatação das pupilas. Olha um sorriso verdadeiro ali, um olho que sorri, aquela pupila dela que cobre todo o olho. A U47, tensão nas pálpebras, o olhinho meio fechadinho. A gente enxerga agora os músculos da face, que é o óris orbicularis, que está fechando a face. Olha lá as têmporas, né? Enxergamos o zigomático trabalhando, que é a U12, né? Um sorriso verdadeiro, a boca aberta, um sorriso de verdade. Será que a gente, olhando um rosto, consegue sentir competência e atratividade? Por favor, Patrícia, deem uma olhada nessa pessoa. Será que todo mundo conhece ela? Para as pessoas que não são do Brasil, ela planejou a morte dos seus pais. Chamou um namorado, mas um cara contratou, matou os pais dormindo. Né? Matou os pais com
com pauladas na cabeça, dormindo. É uma mulher riquíssima, ela é bonita, mas mesmo assim, com o nosso mecanismo inato que nós temos, eu mostrei para vocês que nós temos áreas no cérebro que fazem só a identificação, né, da face, fazem o processamento facial. Se aquela face é interessante ou não, se a gente pode confiar nela, se a gente quer se aproximar ou não. Mais aquele aprendido, que é o que a gente está fazendo aqui. Mais a performance cognitiva, que é o momento que a gente está vivendo e como a gente está trabalhando essas informações. Isso tudo nos protege. Clica de novo, Patrícia, por favor. 2 vezes, mais uma vez. Como eu disse, a atratividade não se trata de beleza, ela é bonita. Essa mulher, a Suzane Richthofen, ela não para de receber carta diariamente de homens e de mulheres que querem namorar com ela, que se afeiçoam por esse rosto. Então ela consegue ser simpática a alguns, e o rosto dela é atrativo. Mas simpatia não se trata de beleza. A atratividade não se trata de beleza. E simpatia não se trata de ser sorridente só. Aliás, aqui, como a gente já viu um pouquinho de expressão, vocês veem um sorriso dela numa pergunta se destruindo, ela não consegue manter o sorriso. Um sorriso completamente falso de uma psicopata que matou os pais. Né? Vocês veem um sorriso tentando ser, mas não consegue, né? O cérebro não é o momento dela sorrir, provavelmente. Vocês veem ali o sorriso quando começa a se desconstrói. Então não se trata só de sorrir para todo mundo. Por favor, Patrícia. É ou não é? Vocês que estão lendo o slide aqui. Ela expressa tudo isso, engana muita gente, engana aqueles que querem ser enganados também, né? Como eu disse, a quantidade de gente que quer se envolver com ela é gigante. Ela está namorando, inclusive. Né? E ela consegue enganar bastante gente. Por favor, Patrícia. Vamos passar para uma pesquisa? Vamos chegar na pesquisa. Senhores, eu queria medir o impacto que uma mulher, um rosto feminino pode ter, alterando o seu rosto. Por meio do quê? Por meio de maquiagem. Então, vamos lá. Uma coisa é o rosto herdado. Ah, porque a pessoa é bonita. Ah, porque a pessoa é assim, assado. Ela se dá bem porque já nasceu assim. Isso é ok, isso é genética. Tá? Ela pode estragar tudo se não saber usar a dinâmica do rosto. Mas digamos que ela tenha nascido assim. Ela pode mudar? Pode. As mulheres têm uma ferramenta sensacional que elas acordam de manhã e se transformam numa outra mulher. Então a gente tem lá o genótipo, que é a receita para aquele rosto, como vai ser quando nascer, e tem o fenótipo, que é a expressão do genótipo, que é como é, certo? Então aqui o que eu fiz? Eu peguei uma pessoa com o mesmo fenótipo, o nome dela é Rudneia Herman, e nós pesquisamos 261 pessoas. Eu fiz um vídeo de 25 segundos com 6 perguntas. 6 perguntas. E eu queria medir o quê? Essas dimensões que a gente viu, e inclusive julgamentos mais profundos. No início eu perguntei sobre que emoção que a pessoa sentia quando via um vídeo de 25 segundos dela sem maquiagem, e depois eu fiz as mesmas perguntas dela com maquiagem, dela maquiada. E com o método SAM, medi a intensidade de 1 a 9. Eu não pedi para medir de 1 a 9, mas as figurinhas iam de 1 a 9. E os resultados, pessoal, são incríveis. O quanto que uma maquiagem modifica nas percepções dos outros, de terceiros. Patrícia, por favor. Vamos para um resultado da pesquisa. Resultado de emoção. Vocês acreditam que entre as mulheres de 31 a 40 anos, a avaliação foi 104% maior para uma pessoa maquiada, em que são 2 vídeos de um mesmo tempo, 25 segundos, em que nós tivemos que gravar esse vídeo 7 vezes, o segundo vídeo, para ter as mesmas expressões faciais, para ter a mesma narrativa, as mesmas palavras, tudo igual. A única diferença é a maquiagem. Nós maquiamos um rosto.
e da mesma pessoa. Então, só tem uma interferência que é a maquiagem. De 31 a 40 anos, as mulheres são terríveis. Elas são as mais críticas nessa idade. Então, eu não queria pegar... meu objetivo não era esses indicadores, mas a gente, depois, com o estatístico contratado, ele conseguiu me trazer mais dados tratados. E as mulheres de 31 a 40 anos, isso é bem interessante, são as mulheres mais críticas. Tá? Então, chegou aqui a 104% a mais. Os números alcançam em 88% de diferença entre as mulheres de emoção. Ou seja, quando se pergunta qual dessas duas pessoas trouxe mais emoção positiva, a pessoa maquiada trouxe mais emoção positiva. Eu também medi simpatia. Emoção, quando a gente trata de emoção, o termo certo é valência, tá? Valência positiva, valência negativa. Então, medindo valência positiva, Patrícia, por favor, clica novamente. Medindo valência positiva, valência positiva e negativa, a face maquiada, e aqui está uma grande diferença, existem outras pesquisas parecidas com essa, mas nenhuma usou a dinâmica, que é a palavra, o tom de voz igual sempre, e em vídeo, geralmente é só fotos. Então, nesse caso, sou pioneiro. Então, para vocês verem o quanto modifica. E na simpatia, chegou a 114% a diferença. Ou seja, uma pessoa deu uma intensidade 3 para quando está maquiada e disse que aquela pessoa... Não maquiada, e quando ela estava maquiada, talvez de 3 foi para 8 ou 9 a intensidade. Mudando completamente o que nós julgamos de uma pessoa simpática e não simpática. Então, no campo de valência, se vocês olharem o gráfico, agora vocês podem enxergar, vocês enxergam ali que só 2% no azulzinho do gráfico em pizza, só 2% dessas 261 pessoas tiveram um efeito inverso. Disseram que a não maquiada, somente 2%, a não maquiada é que transmitiu uma emoção mais positiva. Ou seja, 98% das pessoas estão dizendo que a maquiada traz uma emoção positiva. Então, mulheres, façam proveito disso. Quando vocês forem negociar, trabalhar, usem a maquiagem, não muito rebuscada, mas usem. E principalmente nos olhos e na boca, vocês vão aumentar a concentração dos olhares nessas áreas. Se vocês querem ser escutada mais na boca, o vermelho, então, o vermelho faz parte da natureza. E os olhos aumentados, os asiáticos sabem fazer isso muito bem. O povo asiático sabe usar bastante isso. Porém, as bases são interessantes a gente entender o porquê que funciona. Então, o brasileiro tem mais a aprender com o pessoal de fora. Apesar de nós termos blogueiros maravilhosos aqui, que trabalham maquiagem, mas o impacto que ela traz é sensacional. E o que a gente está trazendo aqui é o seguinte, é uma ferramenta competitiva que a mulher tem, que ganha do homem. O homem não se maquia também. No meio artístico se maquia também e funciona bastante. Mas como eu tratei da maquiagem feminina, e aqui a gente está vendo que ou seja, 98% das pessoas teve impacto positivo, e o impacto é muito grande, é mais de 100%. Podia ser 30%, 40% de impacto positivo na maquiada, não maquiada, mas a gente consegue ultrapassar 100%. E sendo que no meio corporativo, essas pessoas que estão hoje nos cargos, assumindo os cargos, que estão entre 31% e 40%, que é o pessoal que está mais ativo economicamente, são os que são mais criteriosos, olhando uma face, fazendo julgamentos que a gente não sabe o porquê que faz. Patrícia, avançando, para a gente não passar muito. Aqui nós vimos valência, mas tem comportamentos que nos traduzem em julgamentos mais complexos. O que é um julgamento complexo? Eu trouxe para vocês a teoria, buscada diretamente lá, fácil de buscar, busquei na internet, né, do que é complexo, que é aquilo que a gente não sabe muito bem a explicação do porquê que acontece, né? E o que é um julgamento, né, que é baseado nas nossas percepções, que a gente julga, que a gente cede a alguém, né? Cede a alguém o que a gente acha dela.
Patrícia, passa, por favor. E quando tem um julgamento complexo, sai da percepção e ela interfere nas oportunidades de vida. Isso é um julgamento complexo, diferente de simpatia. Simpatia não interfere. Interfere, talvez, num recrutamento e seleção. Simpatizou mais, saiu na frente dos outros. Mas um julgamento complexo, ele interfere nas oportunidades de vida da pessoa. Para um rosto que é bem atrativo, muito bem atrativo, bem usado nas suas comunicações. Pode passar, Patrícia? E aí nós vamos para um outro campo. Quando eu elaborei as 6 perguntas, eu queria ver valência positiva e negativa. Eu apresentei para vocês resultados aqui que mostram o quanto nos traz mais uma intenção de alegria quando a gente enxerga uma pessoa maquiada da não maquiada. Parece que a não maquiada, comparada com a maquiada, traz mais tristeza. E agora, eu vou até trazer para vocês algo interessantíssimo sobre a conclusão. A maquiagem amplifica as percepções. Então, muitas pessoas na pesquisa disseram o seguinte: Sandro, mas no primeiro vídeo, quando ela não está maquiada, ela está triste, ela não sorri. E eu mostrei o vídeo de novo e disse: olha, ela sorri igual quando está maquiada. Só que a percepção de vocês não estava provavelmente na boca ou nos olhos. Aqui vocês podem ver ali as duas, maquiada, ela parece ser mais sorridente, porque a maquiagem amplifica o sorriso. Então, as pessoas não enxergavam. O que nós enxergamos, o que nós vemos aqui é uma cegueira percepcional. Então, a maquiagem ainda traz isso, amplitude. Então, eu vejo aqui valência, se é positiva ou negativa. Depois, excitação, que são as outras duas perguntas. Eu pergunto quanto tempo a pessoa ficou, se ela trouxe mais atenção, e até perguntei qual das duas se comunica melhor, sendo que a comunicação é igual. Então, chegamos a números aqui de 68% a comunicação da maquiada, além da não maquiada. Então, as pessoas estão tendo julgamentos de performance. Elas comunicam melhor. Não, só está maquiada. E dominância, que é o que nós estamos agora, que são os julgamentos complexos, em que eu medi competência, o quão competente é uma e a outra, que é a mesma pessoa, e o quão confiável. Confiável não dá para entrar nos números agora. Vamos ter que deixar para uma outra oportunidade. Esse é o julgamento complexo de maior importância entre nós, que é dar confiança a alguém. Mas o de competência, como estamos vendo, ele abre oportunidades de vida. Então, muitas vezes as pessoas têm testes iguais no recrutamento e seleção, e as pessoas do RH mesmo, gestão de pessoas, dizem: olha, essa aqui foi melhor aqui, mas é melhor essa aqui, porque essa aqui me parece bem mais competente em tal área. E nós só colocamos maquiagem numa pessoa e a competência subiu a pleno, ou seja, julgamento complexo de competência, eu estou cedendo a pessoa o que ela é, dizendo ela é competente. Não é só uma simpatia, que ela é fluida, mas essa pessoa agora é competente para mim. E ela vai mudar a vida dela, olhando para um rosto. Então, quando a gente fala de dominância, é o quanto essa percepção nos domina. Não é o domínio que a gente tem nessa pessoa. Quando a gente estuda dominância, por exemplo, em emoção, a raiva tem dominância alta. Tem dominância alta, porque a gente consegue eliminar a raiva. Tá? A simpatia, então, ela é uma coisa que pode durar pouquinho. A gente tem uma dominância alta sobre ela. Mas é o quanto essa emoção ela age em cima da gente. Então, julgamentos complexos estão na dimensão de dominância. A gente olhar para alguém e dizer se essa pessoa é competente e é confiável. Os números que nós chegamos aqui, só 5% das pessoas teve uma inversão. 95% das pessoas disseram que essa pessoa é mais competente. Nós vamos trabalhar com 5%, sendo que teve vieses políticos que eu acabei identificando. Na pesquisa teve pessoas que quiseram até me ofender, dizendo: tu fazendo uma pesquisa dessa, tu está fortificando essa coisa da como é que é? Da autoridade da beleza.
está fazendo apologia ao belo, não é nada disso. A gente está pesquisando alguma coisa, o impacto, né, da incidência o quanto se torna benéfico o uso de maquiagem nesse caso. Eu queria ver era a diferenciação de um rosto, a gente mudar um rosto do jeito que ele já estava antes, o quanto impacta nas pessoas. Mas daí, como os números todos foram benéficos para a maquiagem, nós estamos aí na indústria de cosméticos com informações sensacionais. Sensacionais. E para as pessoas, existe também o que nós chamamos de efeito pró-social, né? Que é o quanto nós somos aceitos ou não na sociedade, em cima do nosso rosto, baseado no nosso rosto. E de autoestima, que nos cria segurança e nós performamos melhor. Então, voltando para a dominância é aquilo que eu cedo para a pessoa, como essa pessoa é competente, essa pessoa é confiável. E aí eu vou fazer negócios com essa pessoa, mas ela me transmitiu algo que eu que estou dizendo que ela é. Patrícia, passa, por favor. Isso é um julgamento complexo. Pode passar de novo? Ou seja, clica de novo, por favor. A maquiagem feminina, conclusão, é que ela é uma máscara social extremamente benéfica, que as mulheres podem usar. Usem, porque a gente mediu isso. E outra, as mulheres são extremamente rígidas com outras mulheres. As avaliações delas, numa maquiagem, foram mais altas do que os homens, mas todos os homens também tiveram um julgamento muito melhor, inclusive de competência, dizendo que essa pessoa é mais competente, usando maquiagem. Porque provavelmente, agora estou dizendo provavelmente, porque a gente tem os números, mas muitas vezes a gente não sabe dizer, e isso faz parte da humildade do pesquisador, de que trouxe mais para os olhos, ampliou, como a gente viu, teve cegueira percepcional. As pessoas não enxergaram um sorriso naquela pessoa que estava maquiada, e as expressões faciais foram todas as mesmas, a narrativa foi a mesma, tudo foi igual entre as duas. É uma verdadeira máscara social. Por favor, Patrícia. Senhores, eu estou chegando no final. Eu passei 12 minutos, eu pensei que eu ia conseguir fazer em 1 hora, mas é muita coisa para a gente falar. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu pensei que o professor Pianari ia me perguntar bastante, porque ele é o meu orientador na minha tese de mestrado na Universidade da Flórida, e ele é um homem muito questionador. Dessa vez não houve perguntas, eu estou pensando que vai estar represado essas perguntas. Então, tem que me preparar bem. Então, para a gente não se entender muito, eu vou parar por aqui. Valeu, Sérgio. Valeu, professor. Valeu, foi muito bom. Na verdade, nós mudamos um pouco o esquema hoje, foi proposital, que, de uma forma geral, a gente bate um papo, mas como você tinha muito conteúdo, e eu sabia disso, né, eu acabei deixando você falar, praticamente dando uma aula aí para nós. Só reforçando aí o teu trabalho, foi brilhante, ele teve um viés nas mulheres, né, mas você já foi desafiado, inclusive pela banca, né, que o avaliou, né, para que esse trabalho se expanda para uma linha de doutorado, já incorporando também a questão da maquiagem masculina, né, olhando também para o lado masculino. E você sabe, né, você tem acompanhado isso, não é novidade nenhuma para ninguém, que a área cosmética masculina tem crescido muito, né? E não é à toa, né, que isso tem acontecido, é porque realmente, com a questão da tecnologia, com a questão da imagem, você acaba se expondo mais, né? E se expor numa reunião, por exemplo, lá no café, num boteco, num happy hour, é diferente do que você expor no vídeo, né, na rede social ou no vídeo de alguma forma. Confesso para você que eu fui um pouco resistente no início para usar uma base, por exemplo, mas hoje eu estou usando uma base, tá? Até porque a minha pele é muito oleosa e com essa luz aqui muito de frente, né, você acaba tendo que se resguardar de algumas coisas que evidentemente vão aparecer num vídeo. Então, todas as pessoas profissionais que trabalham de forma profissional, sendo homens ou mulheres, né,
não vê uma questão de gênero aí, mas nem de escolha sexual, mas só uma questão de gênero, estão hoje trabalhando, cuidando um pouco mais dessa questão da imagem. Nós já tivemos também gente falando da questão do marketing pessoal, de outras técnicas, né, inclusive de vestuário, né? Então, eu acho que a tua palestra hoje foi complementar e veio sedimentar exatamente uma das lacunas que ficou faltando, que foi exatamente a questão da maquiagem. Gostei muito quando você incentivou as mulheres a participar mais, e eu acho que a ideia de trazer a tua palestra para esse grupo, principalmente para as mulheres brasileiras, né, que vivem no Japão, é exatamente essa, para se cuidarem mais, para investirem mais na sua carreira, investirem mais na sua imagem e deixar claro que elas são capazes de vencerem mesmo, às vezes estando acompanhando os maridos aí no Japão, e têm condições plenas de se colocarem no mercado, de atuarem como empresárias, microempresárias, médio empresários, enfim, de alguma forma, utilizando inclusive essa característica múltipla do brasileiro, né, das características genéticas do povo brasileiro, que é um povo que é o resultado de uma mistura, né, fantástica, né, que nós temos aqui, que precisa ser considerada e precisa ser conservada, isso inclusive, né? E o Japão é um país que tradicionalmente as mulheres se maquiam, né? Historicamente, né? Ao longo dos séculos as mulheres se maquiam, e isso faz uma diferença, inclusive na vida pessoal delas, né? E eu acho que veio a calhar. Uma coisa que eu gostaria de reforçar, né, na tua fala, eu até tentei entrar ali, mas a Patrícia, aquele probleminha que deu aí foi porque eu tentei falar no momento, mas depois passou o momento também, eu achei que eu não devia mais interferir, é que tem muita bobagem por aí, né? Tem muito guru de Araque por aí tomando dinheiro das pessoas, dos incautos, inclusive tomando dinheiro de empresas, né? Oferecendo alguns cursos aí, como você bem colocou, que não tem embasamento científico nenhum, né? Não vou entrar no mérito aqui, porque eu tenho batido muito nessa questão aí dos RHs, né? Os RHs não estão muito preocupados em dar treinamentos ou participar de treinamentos para desenvolvimento da empresa, mas sim para algum interesse pessoal ou para algumas pessoas, vamos dizer assim, dos seus relacionamentos, que acham que vão se dar bem fazendo alguns treinamentos. Não estou falando de uma forma irrestrita, né? Claro que existem treinamentos que são necessários, mas eu não gostaria muito de usar a palavra treinamento, gostaria de falar de desenvolvimento. E eu acho que tem muita gente aí que está jogando dinheiro fora, falando bobagem, participando de bobagens, né? Pensando que estão se desenvolvendo. Na verdade, não estão se desenvolvendo, não. Estão regredindo, porque não tem embasamento científico nenhum. E isso é um papel de nós, professores e pesquisadores, ao longo da nossa vida, aí, de desmistificar essas coisas. Então, meus parabéns aí pela tua explanação. Eu já tenho aqui anotado uma nova intervenção tua num treinamento aí, tá? Pode ter certeza disso, já veio aqui por WhatsApp uma informação bem interessante, né? E se a Patrícia me permitir, eu gostaria de anunciar o nosso próximo, do dia 13, mas antes que eu quero que você faça as suas considerações também, Patrícia. Bom dia, boa noite. Teve alguns momentos aqui que começou a dar eco no áudio, mas em si a palestra foi ótima, aprendi bastante, agradeço você, Eduardo, por ter aceitado o convite, de estar participando e estar compartilhando conosco aqui no Japão. Tem pessoas que vão estar assistindo depois desse vídeo,
Teve um pessoal que está acompanhando desde do Japão, tem um pessoal do Brasil, estava vendo aqui o pessoal do Uruguai também, que também tem acompanhado bastante as lives que fazemos aqui. Eu queria, inclusive, deixar um abraço para o pessoal lá, né, que tem seguido sempre. E essa parte da maquiagem que nem o Dr. Kanaro, né, falou agora no final, que os japoneses, né, desde antigamente, na época das geishas, digamos assim, né, tem esse costume realmente de usar e não perderam até hoje, né. Eu me lembro bem quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu ficava assim, impressionada era como que as japonesas tiravam tanto tempo para se maquiar, porque é uma maquiagem, é claro que isso depende do ambiente do trabalho, do local que você está, mas no geral a maquiagem é super pesada, justamente dando aquela a parte dos olhos, aumentando bastante, né? E é bem interessante, porque no Brasil a gente usa bastante maquiagem, agora está na moda, tutorial de maquiagem, uma série de coisas, mas aqui é impressionante. Os asiáticos. Eu diria, só para complementar você, Patrícia, que não é só uma questão de maquiagem, é uma questão de cuidados, né? Isso é saúde também, né? Quando você fala em cuidar da pele, também está cuidando da tua saúde, né? Sim, verdade. Com certeza. E isso, eu ia comentar agora em relação aos homens japoneses, porque eles não assumem assim abertamente, mas eles usam maquiagem sim, justamente para uma reunião, dependendo do evento, da importância do evento, eles usam. E eu descobri isso, digamos, questão de 1 ano a 2 anos atrás, e eu estou aqui há quase 15 anos no Japão. Eu só fui descobrir isso recentemente. Né? Que já vem desde a cultura deles. Né? Bom, vou deixar agora. Sandro, mais alguma informação que você queira complementar? Temos uns minutinhos ainda. Quero me despedir. Obrigado. Obrigado por terem compartilhado comigo. Obrigado por terem compartilhado comigo. Nós estamos com um delay agora. Isso. Mas, pessoal, então, eu vou me despedindo. Minha imagem vai ficar aqui, porque minha voz chega depois. E obrigado por ter vivenciado esse tempo comigo. É um assunto que eu gosto muito, porque ele faz parte da minha vida, né? E da vida de todo mundo. E só uma coisinha. Eu falo sobre linguagem não verbal. A pesquisa ela foi focada no rosto, que as pessoas costumam não estudar aqui no Brasil, não tem gente que esteja estudando. Então tem muita coisa para ser falado sobre as emoções, sobre expressões faciais. Ela vai além da questão da maquiagem. A maquiagem foi uma forma da gente medir, mas tem muito que se falar de maquiagem também, porque os resultados foram, além de ser muito conclusivos dessa pesquisa, do que interfere o julgamento das pessoas, de acordo com a modificação que se pode fazer na face, a gente consegue identificar o que tem que ser modificado e como usar ela também como forma dinâmica. Pessoal, então, eu estou me despedindo. Obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado, Sandro. Posso anunciar o próximo, moça? Sim, por favor. Então, é uma pessoa que o Sandro conhece bem também, e talvez ele venha complementar algumas informações dessa palestra do Sandro. E já confirmou aqui comigo, já está confirmado. Ele vai falar de neuropersuasão. Tá? O nosso amigo Maurício Refati, também lá de Porto Alegre, foi aluno nosso, né, Sandro? Acho que foi aluno seu também. Foi. E provavelmente ele vai trazer algumas informações que complementarão essa fala brilhante aí do Sandro. Então já está marcado para o dia 13 de fevereiro, tá?
Não tem desculpa que é sábado de carnaval, porque está todo mundo fechado dentro de casa, não vai ter carnaval, então já está marcado para o dia 13 de fevereiro, Neuropersuasão, com Maurício Refati, nesse mesmo bate-canal aqui. Da minha parte, muito obrigado a todos e um bom dia, um bom sábado para nós brasileiros e um bom final de sábado e uma boa noite para vocês aí no Japão. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Cuide bem da baixinha aí. Quase um ano, né? Quase um ano, em março. Então tá bom. Um abraço no pai e na mãe e um bom final de noite para vocês. Obrigada, professor Pianada, obrigada, Sandro, por compartilhar seus conhecimentos, obrigada a você que nos acompanhou aqui, a você que vai nos assistir no gravado, vai ficar aqui na página da Arco Digital Publish e depois também vai estar postando no YouTube. Até mais, tchau, tchau.